Imagine viver de maneira inabalável, onde nada tem o poder de perturbar sua paz interior. O caos do mundo não te abala, as opiniões alheias não te desviam e os desafios da vida não te paralisam. Essa é a essência da sabedoria estoica. Agir como se nada te incomodasse, não por indiferença, mas por domínio próprio. Neste vídeo, você descobrirá como cultivar essa mentalidade e se libertar da escravidão das emoções descontroladas. Cada ensinamento é uma ferramenta para fortalecer sua resiliência, tornando-o senhor de si mesmo, em vez de refém das circunstâncias. Acompanhe cada detalhe atentamente, pois a verdadeira transformação não vem apenas do conhecimento, mas da prática consciente. Ao compreender e aplicar esses princípios, você desenvolverá uma força interior que te permitirá enfrentar qualquer adversidade com serenidade e propósito. Vamos juntos nessa jornada. A arte da indiferença controlada. Na incessante dinâmica da vida, somos constantemente desafiados por eventos, palavras e circunstâncias que parecem estar além do nosso domínio. O estoicismo nos ensina que a verdadeira paz interior não se encontra na tentativa de controlar o incontrolável, mas na sabedoria de distinguir entre o que está ao nosso alcance e o que não está. Essa compreensão nos liberta da ansiedade e da frustração, permitindo-nos direcionar nossa energia para aquilo que realmente importa: nosso próprio pensamento, nossas ações e nossa capacidade de resposta ao mundo. Muitas vezes, a ideia de agir como se nada nos incomodasse é mal interpretada como apatia ou indiferença total. No entanto, o estoico não nega as dificuldades da existência, tampouco as ignora. Ele as observa com clareza, reconhecendo sua inevitabilidade, mas recusando-se a ser dominado por elas. O caos externo não precisa se transformar em caos interno. Quando reagimos com serenidade, reafirmamos nosso poder sobre nós mesmos e não nos deixamos levar pelo fluxo desordenado das emoções alheias. As adversidades são inevitáveis, mas nosso sofrimento diante delas é opcional. Se entregamos nossa paz às circunstâncias externas, tornamo-nos vulneráveis a qualquer tempestade. O mundo pode ser imprevisível, e as pessoas podem agir de maneiras que nos desafiam, mas a decisão sobre como nos sentiremos diante disso é exclusivamente nossa. Aquele que domina suas emoções não está se privando de senti-las, mas sim aprendendo a não ser escravizado por elas. A liberdade verdadeira não está na ausência de dificuldades, mas na capacidade de enfrentá-las sem ser destruído por elas. Quando compreendemos que a nossa reação é uma escolha, recuperamos o controle sobre nossa existência. A vida pode nos oferecer momentos de turbulência, mas a serenidade será sempre uma opção para aqueles que cultivam a disciplina emocional e a clareza de pensamento. Afinal, o estoico não busca um mundo sem desafios, mas uma mente que possa enfrentá-los sem perder a paz. O poder da percepção. A realidade, por si só, é desprovida de significado intrínseco. São nossos pensamentos, crenças e julgamentos que lhe atribuem valor, transformando os acontecimentos em fontes de alegria ou sofrimento. Para os estoicos, compreender essa verdade é um passo essencial para a liberdade emocional. O mundo externo não tem o poder de nos ferir. O que nos machuca não são os eventos em si, mas a maneira como os interpretamos. Diante de um insulto, podemos nos sentir ofendidos e revidar, ou simplesmente enxergá-lo como palavras vazias que não têm o poder de nos atingir. Diante de um fracasso, podemos nos desesperar e desistir, ou aceitá-lo como uma lição que nos fortalece. Cada situação da vida carrega em si múltiplas possibilidades de significado e a forma como escolhemos enxergá-la determina o impacto que ela terá sobre nós. Essa mudança de perspectiva exige disciplina e treino. Nossa mente, acostumada a reagir impulsivamente, precisa ser educada para questionar seus próprios julgamentos. Quando algo nos perturba, devemos nos perguntar: isso é realmente ruim ou apenas diferente do que eu esperava? Isso me atinge de fato ou é apenas minha percepção dando poder ao que não tem? Essa prática nos permite substituir reações automáticas por respostas conscientes e equilibradas. O verdadeiro poder não está em moldar o mundo para que ele se encaixe em nossas expectativas, mas em moldar nossa mente para que ela aceite o mundo como ele é. Quando aprendemos a observar os acontecimentos com serenidade e desapego, libertamo-nos das correntes emocionais que nos prendem ao sofrimento.
A realidade permanece a mesma, mas nós nos tornamos diferentes. E, nessa transformação, encontramos a verdadeira força, aceitação e serenidade. A vida segue seu curso, indiferente às nossas vontades. Há momentos de alegria e de dor, conquistas e perdas, encontros e despedidas. Tentar resistir ao inevitável é como lutar contra a correnteza de um rio caudaloso. Quanto mais nos debatemos, mais nos afogamos. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira serenidade nasce da aceitação. Não se trata de uma submissão passiva aos eventos da vida, mas de uma compreensão profunda de que não podemos controlar tudo, apenas a forma como reagimos. Muitas vezes, sofremos não pelo que acontece, mas pela nossa recusa em aceitar o que já é. Queremos que as circunstâncias se ajustem às nossas expectativas, que as pessoas ajam como desejamos, que a vida siga um roteiro que nos favoreça. No entanto, a realidade não se curva aos nossos anseios. Insistir nessa luta inútil gera apenas frustração e cansaço. O sábio, ao invés de tentar moldar o mundo à sua vontade, aprende a moldar sua mente para se harmonizar com o que é. Aceitação não é sinônimo de fraqueza ou conformismo. Pelo contrário, exige uma força interior considerável. Significa olhar para as situações como elas são, sem ilusões ou resistência, e perguntar-se: o que posso fazer com isso? Em vez de lamentar o que não pode ser mudado, o estoico direciona sua energia para aquilo que está sob seu controle, sua atitude, seus pensamentos e suas ações. A serenidade surge quando deixamos de exigir que a vida seja diferente do que é, e em vez disso, aprendemos a navegar suas marés com sabedoria. Quando aceitamos a impermanência, as adversidades perdem o poder de nos perturbar. Encontramos paz não na ausência de desafios, mas na capacidade de enfrentá-los com um espírito tranquilo e resiliente. Afinal, o sofrimento não está nos eventos, mas na resistência a eles. Aceitar é libertar-se. A força da disciplina interna. A verdadeira fortaleza não se constrói na ausência de dificuldades, mas na capacidade de enfrentá-las com firmeza e clareza. Para os estoicos, a disciplina interna era o alicerce de uma vida bem conduzida. Não se tratava apenas de regras rígidas ou autocontrole forçado, mas de um treinamento contínuo da mente para que, diante dos desafios, a razão prevalecesse sobre o impulso. Quem se prepara para as adversidades não é tomado pelo pânico quando elas chegam. Em vez disso, age com serenidade e propósito. Uma das práticas fundamentais do estoicismo é a premeditação do malo exercício mental de visualizar cenários difíceis antes que eles aconteçam. Ao contemplar perdas, contratempos e dificuldades, não estamos invocando o sofrimento, mas fortalecendo nossa resiliência. Quando a adversidade chega, não somos surpreendidos nem derrotados por ela, pois já a havíamos encarado em nossa mente. Assim, nos tornamos menos vulneráveis às oscilações do destino e mais preparados para lidar com os desafios inevitáveis da existência. Muitas vezes, associamos disciplina à rigidez ou à falta de liberdade. No entanto, a verdadeira liberdade só pode ser alcançada por meio dela. Sem disciplina, tornamo-nos reféns de nossos impulsos, reagindo de maneira automática e emocional às situações. O indivíduo indisciplinado está sempre à mercê dos acontecimentos, enquanto aquele que cultiva a autodisciplina age com consciência e propósito, escolhendo sua resposta em vez de ser arrastado pelos instintos. Treinar a mente para manter-se equilibrada, independentemente das circunstâncias, é um ato de poder pessoal. Aquele que domina sua própria natureza não se perturba facilmente e caminha pelo mundo com confiança e estabilidade. Os ventos da vida podem mudar a qualquer momento, mas quem possui disciplina interna é como uma árvore de raízes profundas. Permanece firme independentemente da tempestade. O valor do silêncio e da moderação. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, poucas são as vozes que realmente importam. O estoico compreende que nem toda provocação merece resposta, nem toda ofensa exige reação. O silêncio, muitas vezes, não é um sinal de fraqueza, mas de domínio sobre si mesmo. Falar menos e observar mais é um exercício de inteligência emocional e autocontrole. Ao nos recusarmos a reagir impulsivamente ao caos externo, preservamos nossa paz interior e evitamos ser arrastados pela turbulência das emoções alheias. As palavras têm peso e poder. Uma resposta dita no calor da emoção pode gerar consequências irreversíveis,
criando conflitos desnecessários ou alimentando ressentimentos. A moderação no falar demonstra força, pois exige reflexão antes da ação. O sábio não desperdiça sua energia tentando vencer disputas inúteis ou se justificando diante de quem já decidiu não ouvi-lo. Ele compreende que o verdadeiro controle não está em convencer os outros, mas em manter-se sereno, independentemente do que dizem ou fazem. Moderar nossas ações também é um sinal de grandeza. Quem se deixa levar por impulsos age como uma folha ao vento, sempre reagindo ao menor sopro de provocação. Já aquele que exerce o autocontrole se assemelha a uma rocha firme, inabalável diante das ondas. Isso não significa ignorar injustiças ou se omitir diante do que é essencial, mas sim escolher cuidadosamente as batalhas que valem a pena ser travadas. Aquele que sabe quando falar e quando calar demonstra verdadeira sabedoria. No fim, agir como se nada nos incomodasse não é passividade, mas uma forma sutil de poder. Não é a indiferença do fraco, mas a serenidade do forte. Quando recusamos nos tornar marionetes das emoções dos outros, conquistamos uma liberdade que poucos conhecem. A de não sermos reféns do mundo externo, mas senhores de nós mesmos, o propósito maior da existência. A vida ganha sentido quando encontramos um propósito que nos guia. No entanto, muitos se perdem em distrações e preocupações triviais, desperdiçando energia com aquilo que não acrescenta valor. Os estoicos nos ensinam que a clareza de propósito é a chave para uma existência plena. Quando sabemos o que realmente importa, deixamos de ser afetados por pequenas contrariedades, pois nossa atenção está voltada para algo maior. O insignificante perde sua força diante do essencial. O grande erro da maioria das pessoas é viver sem intenção clara, reagindo aos acontecimentos de forma dispersa e desordenada. Quem não tem um norte se deixa levar pelo caos do mundo, tornando-se vítima de frustrações passageiras e de expectativas alheias. O estoico, por outro lado, define seu caminho e age de acordo com ele, sem permitir que obstáculos ou distrações o desviem de sua trajetória. Seu foco não está no que é volátil, mas no que é sólido e duradouro. A dedicação ao que é essencial nos protege contra a inquietação desnecessária. Quando nos ocupamos com aquilo que contribui para nosso crescimento e nos aproxima de nosso propósito, não sobra espaço para angústias superficiais. Pequenos incômodos perdem sua importância porque nossa mente está voltada para algo maior. O estoico não se aflige com opiniões irrelevantes, críticas vazias ou eventos que não alteram sua missão. Ele compreende que cada dia é uma oportunidade de avançar em sua jornada e não desperdiça seu tempo com distrações inúteis. Seguir um propósito não significa estar imune às dificuldades, mas sim manter a firmeza diante delas. Quem sabe para onde está indo não se abala com os ventos contrários, pois entende que cada desafio faz parte do caminho. A vida não é medida pelos obstáculos que enfrentamos, mas pela direção que escolhemos seguir. E quando essa direção é clara, encontramos a serenidade de saber que estamos no caminho certo, a liberdade de ser inabalável. Ser inabalável não significa ignorar a realidade ou reprimir emoções, mas sim desenvolver a capacidade de enfrentá-las sem ser dominado por elas. O verdadeiro estoico não se afasta do mundo, mas aprende a caminhar por ele com serenidade. Ele compreende que a paz interior não depende das circunstâncias externas, mas da forma como escolhe interpretá-las e reagir a elas. Esse domínio próprio é a essência da liberdade. Não ser escravo dos impulsos, nem refém das emoções alheias. A vida é imprevisível, cheia de desafios e momentos que testam nossa paciência e resiliência. No entanto, aquele que cultiva a tranquilidade interior não se desespera diante das tempestades. Ele compreende que não pode controlar os ventos da existência, mas pode ajustar suas velas. E ao fazer isso, transforma cada adversidade em uma oportunidade de crescimento, sem permitir que o caos ao redor se torne caos dentro de si. A sociedade moderna, muitas vezes, enaltece a reatividade, como se responder a cada provocação fosse um sinal de força. Mas a verdadeira força está na contenção, na escolha consciente de onde colocar nossa energia. Quem se deixa perturbar por cada obstáculo ou ofensa torna-se um prisioneiro das circunstâncias. O estoico, ao contrário, age com discernimento. Escolhe suas batalhas e conserva sua paz, pois entende que sua mente é seu território mais valioso.
No fim, a liberdade suprema não é impor ordem ao mundo, mas encontrar ordem dentro de si. Aquele que domina sua mente não precisa que o universo conspire a seu favor, pois sua força vem de dentro. Quando entendemos que a realidade não tem o poder de nos ferir, apenas nossa percepção dela, descobrimos que nada pode nos abalar sem o nosso consentimento. E nessa compreensão, encontramos o poder de viver com equilíbrio, propósito e verdadeira serenidade. Obrigado por assistir. Se este conteúdo te ajudou a enxergar a vida com mais clareza e serenidade, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar dessa reflexão. Espalhar sabedoria é um gesto de grandeza. E não pare por aqui, assista ao próximo vídeo que já está na tela para continuar sua jornada de crescimento.